Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que todos bem e em casa com segurança com seus familiares, ok? Então, vamos lá, gente, eu vou fazer com vocês hoje, agora, a correção da semana 3 do PET 1. Qualquer dúvida, depois é só me mandar mensagem, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Primeira questão aqui, ó, número 1. Ao observarmos um surfista pegando uma onda, temos a nítida impressão de que ele é levado pela onda até a areia da praia. Esta impressão é... Então, ele quer saber se essa impressão ela é correta ou ela é falsa. Ela é correta, a gente realmente tem essa impressão que o surfista é levado até a areia da praia. Mas por que ele é levado? Aí vai entrar naquela questão, como a gente está falando de onda, a gente tem que lembrar o seguinte, que uma onda, ela não transporta matéria, ela transporta só energia. Então, nesse caso, aquela onda formada ali pela água do mar, ela não poderia estar levando um surfista até a praia, porque ela não transporta material. Essa impressão que eu vou ter vai acontecer devido ao impulso, né? Quando a água dá um impulso no surfista e devido à velocidade dele, que vai ser proporcional à velocidade ali da onda. Então, a resposta correta é a letra E, é correto, pois o surfista tem a velocidade de deslocamento igual à velocidade da propagação da onda. É porque ele está se deslocando sobre a onda com a velocidade igual a dela. Os dois têm a mesma velocidade ali. É por isso que ele é levado até a praia. Não é que a onda está carregando, está transportando o surfista. Porque vamos lembrar o seguinte, onda não transporta matéria, somente energia. Então, a resposta correta é a letra E. Questão número 2. Vamos lá. Essa é uma questão muito interessante, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma onda estabelecida de uma corda oscila com frequência de 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Aí a gente tem a figura abaixo, nessa figura nós temos uma onda se propagando, né? Aí ela quer saber, letra A. Qual é ela está incompleta, gente, qual é a amplitude? Gente, lembrando que a amplitude é a medida que vai da crista da onda, que a gente fala que é o ponto mais alto ali, até o eixo principal que corta a minha onda. Ou eu posso calcular a amplitude também do vale, que é o ponto mais baixo da minha onda, até o eixo principal. Nesse caso, se a gente olhar na figura, gente, eu vou passar aqui só, tentar pôr aqui para vocês verem aqui a bolinha da minha imagem, em cima aqui, ó. Se eu for olhar aqui na crista, que é o ponto mais alto, onde está a bolinha, eu vou descer aqui a imagem, até aqui o ponto o eixo central, essa medida aqui, ó, essa medida aqui do meio, nós temos que ela vai valer 2 centímetros. 2 centímetros, é só a gente olhar aqui no eixo aqui, ó, de 0 a 2 centímetros, que vai do eixo principal até o ponto mais alto, né, da minha onda ali, que é a crista. Então, 2 centímetros é a amplitude da minha onda. Letra B, qual o período dessa onda? Gente, lembrando que uma forma de achar o período, lembrando que a frequência e o período são inversamente proporcionais, então se eu dividir 1 sobre a frequência, eu consigo achar o meu período. Né? Então, aqui a gente tem a formulazinha na letra B, né, que o período, a gente usa a letra T maiúscula para representar ele, é igual a 1 sobre F. O F é a frequência. A frequência ali, no caso, é 500 Hz. Se eu dividir 1 por 500, eu vou ter 0,002 segundos. Ou 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos também. A resposta está correta. Ok? Então, quando pedir período, é só dividir 1 pela frequência. Agora, vamos para a letra C. O que a gente tem aqui na letra C? Qual o valor do comprimento da onda? Gente, aqui a gente tem várias alternativas para encontrar o comprimento da onda. Primeira alternativa, lembrando que o comprimento da onda, ou eu vou medir entre 2 cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos. Nesse caso, de exemplo dessa onda, eu tenho 2 vales consecutivos. Vou tentar passar aqui a bolinha da minha imagem sobre os vales. Aqui eu tenho um vale, que está acima da minha imagem aqui. E eu tenho outro vale também, que está aqui, ó, acima da minha imagem. Então, essa distância desse vale até esse vale, aqui a gente tem 10 centímetros aqui, ó, e aqui a gente tem 50. Se eu tirar 50 menos 10, eu vou encontrar 40 centímetros. Então, esse é meu comprimento de onda. Uma outra alternativa é eu calcular meia lambda, que a gente chama de meia lambda, ou seja, metade do comprimento de onda, que seria essa medida aqui, ó. Tá vendo? Do vale aqui, da metade da onda, que tá aqui sobre a minha imagem aqui, até essa medida aqui, ó, 30 centímetros. Essa distância aqui do eixo principal, que vai de 10 a 30,
vale 20 centímetros, é meia onda. Se eu multiplicar 20 por 2, eu vou encontrar 40 centímetros. Essas são duas alternativas para eu encontrar o comprimento de onda, calculando a distância de um vale a outro vale, que é mais fácil, né? Ou calculando a meia lambda. Então, a gente tem como comprimento de onda 40 centímetros. Letra D. Determine a velocidade em metros por segundo da propagação dessa onda. A fórmula da velocidade de uma onda é V, que é a velocidade, que é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Uma formulazinha para vocês nunca esquecerem da velocidade de uma onda, lembrar desse mnemônico. Você lambe com frequência. V de velocidade, lambe de lambda de comprimento de onda e é frequência de frequência, a letra F. Então, o que a gente tem? A velocidade ali, ó, vou multiplicar o comprimento de onda, só que o exercício pediu metros por segundo. Então, eu não posso multiplicar 40 centímetros, que é o comprimento da onda, vezes a frequência, que é 500. Eu vou ter que converter os 40 centímetros para metro, que é só voltar duas casinhas, lembra? Da direita para a esquerda. Aí, se eu voltar duas casinhas, tem 0,4 metros. Aí, eu vou multiplicar 0,4, que é o comprimento, né, da minha onda, vezes 500, que é a frequência. 0,4 vezes 500 vai dar 200 metros por segundo. Vai ser o valor da velocidade da minha onda. Vamos lá, questão número 3. A figura abaixo representa um pulso triangular, movimentando-se para a direita com velocidade V ao longo de uma corda esticada. Letra A. Represente a velocidade vetorial do ponto A e do ponto B. Gente, eu achei que tinha saído aqui, não saiu. Nessa correção, o desenho aqui da velocidade vetorial, mas como que vai ficar? Lá no ponto A, a gente vai ter uma velocidade vetorial que impulsiona a minha onda para baixo. Então, aqui nesse ponto A aqui, ó, aqui no ponto A, acima da minha imagem aqui, eu tenho uma seta apontando para baixo. É a velocidade vetorial do eixo A, do ponto A. É uma velocidade que impulsiona o pulso da minha onda para baixo. Já na letra B, eu já tenho uma que impulsiona para cima. Então, uma velocidade vetorial para cima. Então, eu tenho a setinha apontando para cima, ok? Então, é só vocês desenhar A, uma setinha para baixo, letra B, uma setinha para cima. Letra B. Os pontos A e B, movimentos com velocidade de propagação... Desculpa, gente, os pontos A e B movimentam-se com velocidade de propagação? V, tá perguntando, justifique sua resposta. Essa velocidade V aqui, vocês podem ver que é a velocidade da onda. Essa velocidade da onda, ela se propaga de forma ali paralela à minha onda, em sentido horizontal. Minha velocidade, ela não tem sentido vertical para cima, nem vertical para baixo. O sentido dela é horizontal. Como a minha onda se propaga nesse sentido horizontal, e as velocidades vetoriais do ponto A, a do A aponta para baixo, e do B, a velocidade vetorial é para cima, ou seja, elas não vão se deslocar com velocidade V. Elas não acompanham a velocidade da minha corda, da minha onda. Então, a resposta é não, porque a velocidade de uma onda é sempre no sentido paralelo ao seu deslocamento. Nesse caso, a velocidade nos pontos A e B são verticais no sentido do deslocamento da onda. Então, a resposta é por isso, não. Porque para o A e o B estar deslocando com velocidade V, que é a mesma velocidade da onda, não poderia estar apontando nem para cima, nem para baixo. Essa é uma questão bem complicadinha aí. Olha, essa aqui é uma questão muito interessante da PUC, olha. Um vibrador com frequência de 4 GHz, que é a frequência, produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade de 6 metros por segundo. Então, tem a velocidade nessa questão, que é 6 metros por segundo, e tem a frequência, que é 4 GHz. Quando as ondas atingem uma região de água profunda diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda é igual em centímetro a. Então, ele quer que eu encontre o comprimento de onda. Ele me deu a velocidade, que é 6 metros por segundo. Me deu a frequência, que é GHz, e quer que eu encontre o comprimento de onda. Então, eu vou usar a fórmula da velocidade de uma onda. Você lambe com frequência. Velocidade que é igual a lambda vezes a frequência, que é o comprimento de onda, a lambda. Nesse caso, só que ele está me dando uma ideia a mais ali no exercício. Ele está me falando que a minha onda, quando ela mudou de meio, ou seja, quando a profundidade da água aumentou, ela mudou de meio, aconteceu ali uma mudança na velocidade. A velocidade reduziu a metade. Por que acontece isso, gente?
Quando a gente tem uma onda e ela muda de um meio para outro, a frequência dela não é alterada. Quando ela muda de um meio para outro, a frequência dela não se altera. Só que a velocidade e o comprimento vai mudar. E eles são proporcionais. Se a velocidade diminui, desculpa, gente, ligação aqui. Peraí. Desculpa. A velocidade aqui, gente, no caso, ela diminuiu. Se a velocidade diminuir, a gente sabe que o comprimento de onda vai diminuir. Então, vamos lá para a formulazinha, o que a gente vai fazer. Aqui eu coloquei a fórmula, o lambda, eu não encontrei o símbolo, por isso que eu escrevi, vezes a frequência. Como a velocidade diminuiu a metade de 6 é 2, né? Então, eu vou colocar ali que a velocidade vai ser... Desculpa, a metade de 6 é 2. A metade de 6 é 3. Eu vou colocar ali, né? E o lambda, o comprimento de onda eu tô procurando, vezes 4, que é a frequência. Eu resolvendo aqui, dividindo 3 por 4, eu vou encontrar que o meu comprimento de onda vai ser 0,75 metros, ok? Como ele pediu a resposta em centímetro, é só eu voltar, descer 2 casas da esquerda para a direita, vai dar 75 centímetros. Ok? Entendido? Então, o que a gente fez? A gente usou a fórmula da velocidade da onda, que é a velocidade, que é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade, no caso, ele era 6, só que reduziu a metade. Então, no caso, agora eu vou usar como... Não vou colocar 6, eu vou colocar 3 no lugar do V. O lambda, eu estou procurando, ele vai ficar... É meu X da questão ali. E a frequência é 4. Aí, na hora de dividir, vai ficar o lambda, que é o meu X que eu estou procurando, que vai ser igual a 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, eu vou encontrar 0,75 metros, convertendo para centímetro, 75 centímetros. Então, vai dar a resposta letra B. Gente, questão número 5. Essa questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Numa aula de laboratório de física, o professor faz para os seus alunos a experiência que descreve a seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular que há 2 regiões, 1 e 2, de profundidade diferente. Esse recipiente, visto de cima, está representado na figura. No lado esquerdo da região U, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente com frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas. As ondas atravessam a região 1 e propagam-se para a região 2, até atingir o lado direito do recipiente. Na figura, as linhas representam as cristas de ondas dessa onda. 2 alunos que assistem o experimento fazem então essas observações. Bernardo: a frequência das ondas na região 1 é menor que da região 2. Rodrigo: a velocidade da onda na região 1 é menor que na região 2. Considerando essas informações, é correto afirmar que... O que eu vou ter que afirmar ali? O que a gente tem ali? Bernardo está afirmando que a frequência da onda na região 1 é menor que na região 2. Gente, a gente vai lembrar o seguinte: quando está no mesmo meio, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, eu diminuo o outro. Só que quando ela muda de um meio para o outro, a frequência não muda. Nesse caso do tanque, a onda ali, ela mudou de um meio para o outro. Ela estava num lugar de uma profundidade menor e passou para um meio de profundidade maior. Então, nesse caso, como teve essa mudança de um meio para o outro, no caso, a frequência não muda. Então, nesse caso, a afirmação de Bernardo está errada, porque a frequência não mudou, porque a minha onda mudou de um meio para o outro. Ela saiu de um meio menos profundo para o mais profundo. Rodrigo: a velocidade da onda na região 1 é maior que na região 2. O que o Rodrigo está falando? Gente, na velocidade das ondas na região 1, ele está considerando que é maior que na região 2. Isso é correto, porque o que acontece? Se a gente observar na figura, a gente vai ver que quando a água se propagou para o meio 2, a gente diminuiu o comprimento de onda entre elas. Os comprimentos de ondas diminuíram. Se o comprimento de onda ali diminuiu, significa que a velocidade também diminuiu. Porque a velocidade, ela é proporcional ao comprimento de onda. Se eu diminuo o comprimento de onda, eu tenho que diminuir a velocidade. Como que eu sei que o meu comprimento de onda ali diminuiu? É só eu olhar na imagem, as frentes de onda. Se eu observar as frentes de onda, ó, aqui elas estavam mais distantes uma das outras. Na região 2, as frentes de onda já estão próximas uma das outras. Então, diminuiu ali meu comprimento. Se diminuiu o comprimento de onda, diminuiu a velocidade. Certinho? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!